Bom dia, Águia, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Ramos, eu vim trazer uma mensagem da parte de Deus para a sua vida no dia de hoje. Palavra essa que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 17, que diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu o condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Antes, compartilha, deixa seu like, se inscreva no canal e seja edificado todos os dias com a mensagem da parte de Deus para a sua vida. Essa palavra que está em Isaías nos traz a necessidade de entender como o mundo espiritual age sobre a nossa vida e ao nosso redor. A palavra nos traz que o inimigo, ele forja, ele planeja sobre a nossa vida. Isso quer dizer que antes dele entrar muito mais forte em algumas áreas da nossa vida, ele trama perante o inferno para se levantar contra a nossa vida. E é aí que nós precisamos estar revestidos com as armaduras que o Senhor nos entrega. Inclusive a palavra também nos traz em Efésios 6, versículo de número 11, que diz: reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É o Senhor te dizendo que nós precisamos estar debaixo da armadura de Deus. O Senhor, ele nos entrega instrumentos para que nós possamos sempre estar protegidos diante da ação do inimigo. E quais são essas ferramentas? As nossas orações, os nossos jejuns, as nossas intercessões perante aqueles que precisam das nossas orações. O Senhor hoje colocou essa palavra no meu coração, porque existem pessoas sofrendo com ação maligna. O inimigo, ele anda ao nosso derredor, doidos para nos tragar. Ele fica esperando uma brecha para ele adentrar, para ele causar a destruição nas nossas vidas. Nós não podemos permitir isso. Nós precisamos estar sempre revestidos com a armadura de Deus, que é as orações, que é interceder pelos irmãos que não conseguem se levantar sozinhos. É nós entendermos que o mundo espiritual, ele é muito mais sério, ele é muito mais real do que tudo aquilo que os nossos olhos possam alcançar. O inimigo, ele não brinca. O inimigo, ele sempre está ao nosso derredor para nos alcançar, para nos pegar, para trabalhar nas nossas mentes. Porque antes dele trabalhar em qualquer área da nossa vida, que seja nos nossos relacionamentos, que seja sobre o nosso emprego, que seja sobre as pessoas que estão ao nosso redor, ele age na mente das pessoas, das nossas mentes, porque é através da mente que nós enfraquecemos. É o Senhor te dizendo hoje, você precisa se revestir em oração, você precisa guerrear essas guerras da forma correta, da forma que Ele nos ensina, através de oração, através de jejum, através de clamor a Ele, revestindo a sua casa, os seus filhos, os caminhos onde você anda. É o Senhor te dizendo, você precisa guerrear conforme Ele te ensina, porque existem guerras que nós não vencemos no choro, nós não vencemos brigando, nós não vencemos falando, muito pelo contrário. Todas as guerras, quando nós temos a convicção que é o Senhor que vai guerrear para cada um de nós, nós temos que entrar para um lugar isolado, como Deus fala, entra dentro do seu quarto, fecha a porta e me clame. É o Senhor falando. Ele nos ensina como nós fazemos isso. Nós precisamos sempre estar atentos às ações do inimigo. Nós precisamos nos atentar antes que ele ataque. Você, eu e todos nós sabemos a forma correta de agir, mas muitas vezes na correria do dia, na correria das nossas tarefas, nós deixamos Deus por último. E é aí que está o nosso erro. Quando nós acordamos, Deus tem que ser o primeiro a ser clamado, Ele tem que ser o primeiro a ser chamado, a ser convidado para estar conosco no dia que se inicia e no dia que se finda. Porque quando nós chamamos o Senhor para estar conosco, as ações que o inimigo, as setas que ele lança, bate e cai, ela não chega a nos atingir.
Precisamos ter essa sabedoria. Peça a Deus para que Ele te mostre aonde o inimigo está tentando agir. Pede a Ele sabedoria. Peça ao Espírito Santo discernimento para você entender quando é a pessoa ou quando é uma potestade que está agindo sobre a vida dela, sobre a boca dela. Nós precisamos estar atentos, precisamos discernir ambientes, pessoas, lugares, assuntos que nós participamos. Precisamos entender que muitas vezes somos nós que damos brecha para que o inimigo haja sobre a nossa vida. Se você não estiver vendo aquilo que o inimigo está agindo ali, peça ao Espírito Santo para que Ele te guie, para que Ele te mostre, para que Deus te revele em sonhos, para que Deus te revele em ambientes, em situações, em objetos que precisam ser retirados da sua casa, que Deus se revele, que tudo aquilo que vier de dúvidas na sua cabeça, que você entenda que talvez é Deus colocando para que você tenha atenção em certos assuntos. Nada é por acaso. Nós não podemos brincar com o mundo espiritual. Nós não podemos achar que nós não seremos atingidos. O inimigo está aí ao derredor procurando quem ele vai tragar. Que você não seja essa pessoa e nem as pessoas que você ama, porque através da sua vida, através da sua oração, você pode mudar e reverter situações que te traria choro, que te traria angústia e que talvez em muitos casos aí a gente vê que nem tem solução mais. Quantas pessoas têm se suicidado, têm entregue a vida para o mundo de uma forma tão desregulada que nem a pessoa mesmo entende como ela chegou naquela situação, daquele jeito. Nós temos que entender que nada que é relacionado ao mundo tem a ver com Deus. Tudo aquilo ali tem a ver com a ação do inimigo sobre a vida da pessoa. Nós precisamos estar em oração, precisamos levantar em oração dentro das nossas casas, dentro do nosso emprego, aonde nós estivermos, para que quando o inimigo olhar para nós, ele entenda que ali existe uma mulher de oração, que ali existe um homem de oração preparado para combater tudo aquilo que ele está planejando, que ele está forjando na vida das pessoas que nós amamos. Que você possa entender que mesmo quando você talvez não saiba como orar, existe o Salmo 91, um salmo poderoso de guerra, de batalha, que você pode abrir a sua Bíblia e declarar em voz alta dentro da sua casa, dentro da onde você trabalha, aonde você vai, que você possa ouvi-lo, colocá-lo numa mensagem no celular e ir falando e profetizando alto esse salmo. Eu vou inclusive colocar um vídeo aqui hoje do Salmo 91, que você todos os dias, quando você acordar, você profetize esse salmo em voz alta, para que você seja blindado, revestido contra qualquer ação que o inimigo esteja planejando e forjando sobre a sua vida. Não podemos brincar contra aquilo que nós não vemos, mas que é mais real do que aquilo que os nossos olhos podem alcançar. Que você entenda esta palavra, que o Senhor possa estar direcionando ela a você e a todos aqueles que precisam entrar em batalha, entrar em guerra, antes que o inimigo consiga entrar em brechas, em áreas da sua vida, que depois te trará um estrago muito maior do que se você orasse e entregasse a Deus cada área da sua vida, revestindo ela de proteção e de toda a armadura da parte de Deus. Em nome de Jesus. Senhor, eu te entrego, Pai, a vida de cada pessoa que está ouvindo essa oração aqui, Pai. Revista cada uma delas com a sua armadura. Que o Senhor não permita que o inimigo traga a vida delas. Que você não permita, Pai, que o inimigo toque na vida dela e daqueles que elas amam. Que o Senhor coloque, Pai, tudo aquilo que precisa colocar nos olhos, na mente, para que ela possa se atentar. Aquilo que elas precisam ver, aquilo que elas precisam ter o discernimento, da onde o inimigo está tentando agir na vida dela e nas áreas que elas estão te entregando em oração. Pai, eu repreendo toda ação do inimigo neste momento, tudo aquilo que ele tem tentado colocar na vida delas, na mente delas, para que elas se sintam derrotadas, para que elas se sintam perturbadas. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, sangue poderoso de Jesus, esse nome tem poder, em nome de Jesus,
Entra, Pai, na vida de cada uma delas, colocando a certeza que sobre a vida delas só existe um Deus que irá libertá-las de tudo aquilo que tem causado angústia e perturbação sobre a sua alma, sobre o seu espírito e sobre a sua mente. Em nome de Jesus, eu possa te mostrar aonde você precisa se atentar, que você tenha discernimento, que neste mundo nós não brigamos contra o homem e contra a carne, mas sim contra as potestades, as hostes malignas e os príncipes do mal que rondam a nossa vida, a nossa casa, querendo nos tragar. Em nome de Jesus. Fica com Deus, águias. Não esquece o joinha, o compartilhamento. Se inscreva no canal. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.